Fala, meu povo da opinião esportiva. Tivemos ontem, ou anteontem, no dia 9, né, ou no dia 10, né, virou a noite, a final da primeira edição do In-Season Tournament da NBA. A gente vinha cobrindo aqui no Opinião Esportiva no resumo semanal, né, mas o primeiro vídeo aqui único para falar só dele, né, sem outros esportes, porque foi a grande final. Los Angeles Lakers foi o grande campeão, o primeiro campeão deste torneio, é o maior time da NBA, né? Agora, já que esse torneio vale, né? Ele tem 17 títulos da NBA, é o time que mais ganhou conferências, são 32, contra acho que 22 do Celtics. Foi o time que mais ganhou divisões, e agora o time que ganhou mais vezes o Season Tournament. É o único, né? Só teve uma edição e ele foi o único que ganhou. LeBron James, escrevendo mais uma vez seu nome na história do basquete, né? É o jogador com mais finais consecutivas. É o único jogador da história campeão e MVP por 3 times diferentes na final, né? Então é uma lenda do basquete. É claro, tem ainda o Michael Jordan, tem o Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, grandes jogadores, mas eu acho que o LeBron se colocou ainda mais, pelo menos no top 5. Né? E aí você vai discutir. Tem o Bill Russell, que é o maior vencedor, e toda aquela geração do Boston Celtics que ganharam 11 títulos em 13 anos, né? Sendo 8 deles consecutivos, né? Eles foram octacampeões da liga. Mas foi um grande acerto também de Adam Silver, o comissário da NBA. O mesmo comissário que criou o play-in, é o mesmo comissário que mudou o All-Star Game. E sobre o All-Star, eu não vou dizer que foi um acerto, um erro. Porque, por exemplo, eu fui um dos que pararam de assistir o All-Star Game com a nova mudança. E eu já li notícia até que se cogita voltar ao formato antigo do All-Star, que era leste contra oeste, não mais o draft, né? Você pega os 2 jogadores mais votados para jogar o All-Star e faz eles formarem a própria equipe. Mas o que mais é o play-in, né? Play-in, para mim, foi um grande acerto. É por isso, no texto que eu parabenizei os Lakers pelo título ontem, no Instagram e no Thread, né? Então, siga a gente aqui, além do Instagram, Thread, TikTok, Facebook e o X. Né? Eu falo que foi mais um acerto do Adam Silva, muito por conta do play-in, né? Que deixa mais vagas, agora são 10, não são mais 8 vagas. Você tem os jogos de mata-mata, né? 7º contra o 8º, 9º contra o 10º. O vencedor do 7º e 8º vai para os playoffs, o vencedor do 9º e 10º enfrenta o perdedor do 7º e 8º, né? Então você tem, se você se classifica em 7º e 8º, você tem 2 chances para se classificar, e se você se classifica em 9º e 10º, você tem que vencer 2 jogos, né? Você perdeu um e tá fora. Então ficou um sistema bem legal, bem interessante. E agora o Caesar Tournament, né? Que é muito parecido a ideia ali, e eu lembro que na época até se falou que foi baseado no Brasil. Eu não sei até onde isso é verdade, até onde isso não é. O que se sabe é que NBB e NBA têm uma parceria, né? Mas é muito mais para a NBB ter acesso às regras da NBA, acesso à tecnologia que a NBA tem, do que o contrário, né? Mas, querendo ou não, o Super 8, que tinha essa mesma ideia, né? De ser um torneio jogado no meio da temporada, justamente para os times ter essa pegada de playoffs. A diferença entre os 2 torneios, o Super 8, aqui no Brasil, ele acaba o primeiro turno, porque aqui são 2 turnos, né? São 19 clubes, 19 times, vai 18 rodadas, após a 18ª rodada, encerra ali, e os 8 melhores até aquele momento vão para o Super 8. Então, primeiro contra o 8º, segundo contra 7º, terceiro contra 5º, não, terceiro contra 6º, 4º contra 5º. Se enfrentam e tudo mais. Aqui no Brasil a gente joga Champions League de basquete. Então, que é esse o nome mesmo, tá? É Champions League das Américas de basquete. Então, e aí o campeão vai para lá, assim como o campeão do NBB, ao final do ano. Ao final da temporada, né? O Super 8 no final do ano, o final do NBB no meio do ano. Mas lá nos Estados Unidos são 82 jogos. Então não estaria para fechar 44, porque os times não jogam
ao mesmo tempo. Se você olhar a tabela da NBA, até a tabela do NBB, né, tem essa bagunça aí, que é os times ali, eles não estão mais ou menos com o mesmo número de jogos. No final do ano, tudo se encaixa e todos terminam com 82. Mas ao longo da temporada é bem difícil gravar ali o jogo 44. Fora que não é turno e retorno, né? Então você enfrenta 4 vezes o time da sua divisão, 3 vezes o time da sua conferência e 2 vezes o time da outra conferência. Né? Então não tem turno, retorno e tudo mais. Então o que eles fizeram? Eles separaram em grupos, fase de grupos e mata-mata. A fase de grupos conta para os 82 jogos. O primeiro jogo do mata-mata conta, porque aí você joga, tem o mesmo número de classificados e eliminados, né? Então, os classificados jogam entre si, os eliminados jogam entre si, e aí a final de conferência e a final não conta. Né? Que são os 2 jogos em Las Vegas, inclusive. Mas para mim foi um grande acerto, foi dinâmico. Eu assisti algumas partidas deste torneio, principalmente a final. Né? Eu gosto de torcer, de comprar salgadinho, refri para ver os jogos. Faço isso com o Super Bowl, com a final da Libertadores, final da Champions. E a final da NBA eu faço isso quando tem jogo 7 e olhe lá, né? Porque geralmente nos últimos anos não chega ao jogo 7. Então foi legal ter uma final de basquete para assistir de alto nível. Mais uma vez Lakers e Pacers. A primeira vez que isso aconteceu foi em 2000, se não me engano, ou 99. Agora, acho que foi em 90, acho que foi em 2000, acho. 99 é contra o 76ers. É porque é naquele tricampeonato que os Lakers conseguem com o Kobe e Shaq, né, eles passam por 76ers, Pacers e Nets. Nets é o último, agora não lembro quem foi o primeiro, se foi o Pacers ou o 76ers. Mas eles repetem essa final, né? E dessa vez agora com o LeBron James e o Anthony Davis, né? Não é mais o Shaq e o Kobe. E eu vou repetir o que eu já falei num vídeo aqui, que eu tenho aqui, vou deixar no card, que é um dos vídeos mais assistidos do canal, que é quando eu falo de Lakers e Warriors, e eu faço também eu conto a história do filme lá do Adam Sandler, né? E é algo muito interessante, porque o Lakers, ele é o basquete de 2 pontos. Então é enterrada, é bandeja. Se você gosta desse estilo de jogo, cara, os Lakers jogam desse estilo. E então, eu repito o que eu falei naquele vídeo, o melhor jogo de se assistir dos Lakers é contra equipes que arremessam de 3. Então, o Golden State Warriors é genial nisso. Então, Golden State Warriors e Lakers é um baita jogo para você assistir, porque são 2 escolas de basquete muito diferentes. O Pacers, ele ameaçou esse estilo dos Warriors, mas ele não tem um Stephen Curry, não tem um Klay Thompson para arremessar várias vezes. Até conseguiu fazer um jogo nisso, mas não dá. Né? O Pacers se mostrou muito fraco perante o Lakers. E foi um jogo pegado até o final do terceiro quarto. No quarto quarto desandou um pouco, porque se você é um jogo mais distante, é um jogo de arremesso, de tiro ao alvo, né? Basicamente, como é o jogo de 3 pontos, você precisa acertar mais do que errar. Se você joga de 2, a chance de você acertar é maior. Né? Então, inclusive na força e tudo mais. Então, o Lakers acabou dominando, né, no quarto quarto nesse quesito, porque na pressão, jogadores mais inexperientes tentem errar mais. Mas foi uma boa partida, o Pacers fez uma boa temporada até aqui. Vamos ver se esse time consegue chegar aos playoffs. Se não me engano, ele está se classificando. Né, pelo que eu olhei, a última vez que eu olhei a tabela foi segunda-feira passada para gravar o resumo semanal. Nessa semana eu foquei mais no Season Tournament, então eu não sei como é que tá a tabela do Pacers, mas acredito que ele ainda esteja se classificando. Mas ele estava muito mais focado, tanto o Pacers quanto os Lakers, em ganhar esse Season Tournament, né? Que é o nome oficial, tá? O nome do torneio não tem... Seria o torneio de Season Tournament, seria o torneio dentro da temporada, mais ou menos assim, ou de meia temporada, em português, né? Mas, então, para mim foi isso, né? Foi um grande acerto da NBA, um grande acerto do Adam Silver. E se eu fosse mudar alguma coisa, acho que seria interessante, ao mesmo tempo que seria interessante, não seria, né? Mas dar vaga para os playoffs, porque aí a chance do time campeão
descansar o resto da temporada é muito grande, né? Então eu entendo que seria pelo valor esportivo, mas aí estaria sido contra o que é o valor dos americanos, né? Que é o show. E eu acho que pro show seria muito ruim o campeão do Caesar Tournament ganhar a vaga para os playoffs. Se fosse aqui no Brasil, ganhava, né? Eu tô zoando, o Super 8 não ganha. O Super 8 mais ou menos dava os playoffs, porque se você não sabe, aqui no Brasil são 19 times para 16 vagas, né? Então são só 3 eliminados. Só 3 times não vão para os playoffs, né? Acho que no futsal chegou uma época que todos iam. Na temporada regular era só para decidir as posições. Mas então é isso. Vejo vocês amanhã no resumo semanal. O vídeo que eu prometi que eu ia falar sobre a maior pipocada da história do basquete, que eu deixei de lado, e acho que foi um acerto, porque deu muito certo o vídeo que eu substituí, o vídeo do Palmeiras campeão. Se você não viu, vou deixar o link aqui no card também. Mas é isso. Então vejo vocês amanhã com o resumo semanal. A gente vai falar do Palmeiras e dos Lakers campeão, são os 2 títulos conquistados ao longo dessa semana. E é isso. E falou. Vou deixar aqui no card acho que eu vou deixar uma opinião da rodada, campeões para vocês aqui, a playlist dos campeões. Aí você vê ali, tem de várias categorias. E aqui o YouTube, eu vou deixar o YouTube recomendar para vocês um vídeo. E aqui no card, eu vou deixar o vídeo lá que eu falei dos Lakers e Warriors. É isso e falou!